Para nossa meditação nesta noite, convido os irmãos para abrirmos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 3, Efésios, capítulo 3, nós faremos a leitura de todo este capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo, ou em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez, nós nos encontramos reunidos na Tua presença, em comunhão com os irmãos, porque sempre estamos na Tua presença, mas este é o dia especial que o Senhor reservou para estarmos juntos, adorando com os nossos hinos, com as nossas canções, com os nossos cânticos, louvando ao Senhor Deus, nosso bendito Salvador Jesus Cristo. É um privilégio a Deus estarmos com esta igreja que durante 30 anos tem sido instrumento nas Tuas mãos para proclamar este evangelho bendito. Agradecemos a Deus pela vida do seu pastor, pela vida do seu conselho,
pela vida da sua junta diaconal, das entidades domésticas, pela vida de cada membro, desde o menorzinho até o de cabelo embranquecido. Agradecemos porque todos têm sido, ó Deus, sustentados pelo Senhor, e têm sido também instrumentos nas tuas mãos, para abençoar outras tantas vidas neste mundo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue recebendo a nossa gratidão, os nossos louvores, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda continua fazendo na vida desta igreja, na vida dos seus membros, de todos aqueles que a compõem. Queremos pedir agora, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, edificando-nos com a tua palavra, reafirmando princípios que nós já conhecemos, mas que é bom relembrarmos para fortalecermos a nossa fé e nos conscientizarmos da nossa grande responsabilidade como filhos, como salvos, como alcançados pela graça. Nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Inimizades, preconceitos, são marcas do pecado presente no relacionamento entre os seres humanos. Tanto a inimizade como o preceito, nós sabemos, são frutos das diferenças que existem entre as pessoas individualmente, entre as raças, entre as nacionalidades, entre os modos de viver das pessoas. A diferença de cor, de raça, de gênero, de cultura, de classe social, de nacionalidade, de religiosidade, por causa do pecado, provoca inimizade e preconceito entre nós seres humanos. Infelizmente é assim. Essas atitudes de inimizade e preconceito negam, na verdade, a igualdade essencial entre os seres humanos, pois todas as pessoas, todas, indistintamente, indistinto da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua língua, do seu gênero, da classe social, todas elas foram criadas por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. As diferenças entre as pessoas não anulam a origem comum no amor divino criador. A universalidade da graça de Deus é a resposta divina ao pecado humano, da inimizade, do preconceito, e sobre a graça divina. E é sobre esta graça divina que eu quero refletir com os irmãos em cima desse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Primeira coisa que nós observamos aqui, Paulo, nos versículos 1 a 13, ele fala da sua vocação missionária. O texto de Efésios 3 é muito interessante. O versículo 1 dá-nos a entender que Paulo iria escrever sobre uma oração, mas parece que ele mudou de ideia e antes de escrever a oração, ele passa a falar sobre a graça universal e missionária de Deus. Somente no versículo 14 é que ele retorna à ideia inicial e então escreve a oração que ele tinha no seu coração. Mas para falar dessa oração, primeiro ele precisa falar da graça de Deus, da graça missionária. Repare como ele, nos versículos 1 a 14, começa da mesma forma. O versículo 1 e 14. Por esta causa eu. No primeiro versículo ele fala eu, Paulo. Lá no versículo 14 ele apenas dá continuidade. Eu me coloco de joelhos. Na primeira parte do capítulo, Paulo fala da sua vocação missionária. Chamado pela graça de Deus, diz ele aí no versículo 7. Sua missão
era anunciar o evangelho aos gentios. Ele fora vocacionado por Deus para essa gloriosa missão, proclamar o evangelho a um povo que não era considerado povo pelo povo de Deus, a fim de que a universalidade da graça de Deus se tornasse uma realidade na história humana, porque até então parece que Deus era limitado a um povo chamado e conhecido como povo judeu. Mas Paulo vai mostrar aqui que o evangelho, que Cristo, que Deus não está limitado, que a graça de Deus, ela é abrangente, que a graça de Deus, ela é universal. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o mistério de Deus, diz Paulo aí nos versículos 3 a 6. Mistério esse que consiste no fato de que Deus salva igualmente judeus e gentios pela graça, mediante a fé na obra sacrificiosa realizada pelo seu Filho na cruz do Calvário. A morte e ressurreição de Jesus abrem um novo caminho para a salvação a toda a humanidade. Todas as pessoas agora têm igual acesso a esta bendita e graciosa salvação mediante a fé e o compromisso pessoal de seguir a este Jesus como seu único e suficiente Salvador e abraçá-lo como Senhor soberano da sua vida. As diferenças existentes na humanidade são todas elas anuladas pela graça de Deus. Do ponto de vista da salvação, todas as pessoas são iguais, todas são pecadoras, todas são indignas da salvação, todas estão condenadas, o destino de todas é uma só. Aquilo que Jesus cognominou de inferno, esse era o nosso destino. Estávamos já todos condenados, mas todas as pessoas também são alvos do amor gracioso de Deus. Todos são perdoados mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E todos são justificados diante de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Todas, portanto, são salvas pela graça de Deus e devem se entregar a Deus mediante a fé neste Cristo morto, mas redivivo, nesse Cristo ressurreto, mediante a fé. E essas pessoas salvas pela graça de Deus, recebidas pelo Pai mediante a fé, elas todas formam aquilo que nós chamamos hoje igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, que recebe a graça de anunciar o evangelho da graça de Deus. Recebe a graça de anunciar a graça do evangelho de Deus. E é mediante a ação da igreja, e somente mediante a ação da igreja, que a universalidade da graça de Deus alcança a sua plenitude. Pois até os principados e potestades, diz Paulo, passam a conhecer a sabedoria divina, que tem muitas formas e muitas dimensões, para que pela igreja, diz ele, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida
agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. A sabedoria de Deus se manifestou na história humana através das muitas vezes e das muitas maneiras pelas quais Deus se comunicou aos homens. Conforme diz Hebreus capítulo 1, mas teve o seu clímax na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação definitiva de Deus a toda a sua criação. Deus é sábio para salvar a sua criação pela sua imensa graça. Graça. Nós nos esquecemos muitas vezes de exaltar a graça de Deus manifestada na pessoa de Cristo, porque Ele é a manifestação máxima da graça de Deus. A toda a criação é ofertada a salvação pela graça, e a cada ser criado, este ser deverá responder a Deus através da fé, a fim de ser alcançado por esta graça salvífica, para tributar toda a honra e glória a Ele. A graça é universal, ou seja, ela se estende a toda a criação de Deus, mas não é automática. É preciso receber a graça de Deus mediante a fé, mediante o compromisso de entregar a vida ao Senhor, como foi cantado há pouco. Entregar tudo, consagrar tudo para o serviço do Senhor e segui-lo incondicionalmente até o fim. É isso que Paulo está mostrando. Eu fui vocacionado para isso. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Em outro texto ele diz: sou o que sou pela graça. Era fortalecido pela graça. A graça é melhor do que a própria vida, dizia Paulo. A graça lhe bastava, dizia Deus. Dizia o Senhor a ele. E Paulo está dizendo: eu que fui alcançado pela graça, também fui chamado para proclamar essa graça entre os povos gentios. E aí nós temos a oração missionária de Paulo. A partir do versículo 14 até o versículo 21, Paulo, maravilhado pela revelação do mistério divino, ele ora a Deus pedindo que o seu amor venha a ser compreendido por todas as pessoas que venham a crer em Cristo Jesus. Nessa oração podemos perceber a eficácia da graça, que transforma a vida das pessoas, que capacita cada seguidor de Jesus Cristo a viver uma vida digna dele, a viver uma vida digna do seu evangelho, uma vida autêntica, uma vida poderosa, no poder do seu Santo Espírito que ele mesmo enviou. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família na terra, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que Paulo está desejando na sua oração, o que ele está clamando a Deus, é para que a igreja tenha uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de confiança, uma vida cheia de poder, pois que estamos todos seguros nas mãos poderosas e amorosas deste Pai gracioso e misericordioso, que provou o seu amor para conosco, quando abre mão daquilo que lhe é mais precioso, o seu único filho, enviando-o a este mundo para assumir a minha e a tua culpa e cravá-la naquele maldito madeiro, a fim de que fôssemos resgatados da maldição eterna e transformados em filhos, ainda que adotivos, mas amados tanto quanto o seu unigênito. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É esta habitação de Cristo em nós, pelo seu Santo Espírito, que possibilita-nos
há uma vida alegre, há uma vida feliz, há uma vida poderosa, há uma vida sem temor, a despeito de todas as perseguições e tribulações que este mundo nos proporciona. Recebemos a capacidade de compreender este amor bendito que transcende todo o entendimento humano. E o desejo de Paulo é este, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É um conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento experimental. É a experiência de quem passou por um processo de renovação, a experiência de alguém que passou por algo novo, que foi transformado, que sentiu um grande poder na sua vida. Ser pleno, ter a plenitude de Deus, é Cristo habitando em nós. Haveria maior poder? Será que a ciência, será que as nossas universidades teriam capacidade maior de dar um poder maior a cada um de nós? Não. É Cristo, e Cristo habitando em nós. Vejam que maravilha, o amor incompreensível de Deus pode ser conhecido por quem recebeu a sua graça. Aprendemos com Paulo que receber a graça de Deus, na verdade é receber o amor de Deus. Esse amor que, diz Paulo, é derramado em nossos corações pelo seu Santo Espírito que nos foi outorgado, que não tem limites, que não muda, que não diminui por causa dos nossos pecados que cometemos todos os dias, e nem aumenta por causa das boas obras que realizamos. O amor de Deus é infinito, é constante. O amor de Deus nos faz participantes da salvação e do próprio poder de Deus. Por graça e amor nós podemos viver esta plenitude, a plenitude de Cristo. Por isso podemos também cantar, podemos louvar esse Deus, exaltando, como dizia o poeta sacro: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Firmado em Cristo e no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo e por seu poder. E o poder é Ele em nós. Já não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Isto é poder. E isto é fruto da graça do nosso Deus. Portanto, o que Paulo está mostrando para nós é que eu posso ser instrumento gracioso nas mãos de Deus para revelar a graça, fazer de nossa vida um constante tributo de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Eu posso fazer da minha vida, você pode fazer da sua vida um tributo de gratidão a esse Deus gracioso que te alcançou com a maravilhosa graça. É isso que Paulo fala aí no versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja que completa 30 anos tem que compreender esta verdade e tributar toda a glória a esse Deus que manifestou a sua graça
a cada um de nós, que estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança, e nos acolheu no seu aprisco, e fez de nós a sua igreja maravilhosa, a igreja amada. Na igreja em Cristo Jesus, a honra e a glória devem ser tributadas a Ele. Mas, terceiro lugar, eu vejo aqui o desafio missionário da graça universal de Deus para a igreja também. Diante da maravilha da graça universal de Deus, nós somos convocados a louvar e a servir a Deus. A graça divina que nos acolhe e nos transforma a vida de pecado em vida de justiça e vitória, é um permanente convite de Deus para que nós o adoremos e o sirvamos. Não é possível, meus amados, nós meditarmos, nós falarmos da graça de Deus e não percebermos que essa graça que recebemos é graça que deve ser compartilhada. A graça é universal. E para que a universalidade da graça se torne real, para que todas as pessoas possam conhecê-la, experimentá-la, é preciso que aqueles que já a receberam, que aqueles que já a experimentaram, deem testemunho dela aos que ainda não a conhecem. Graça recebida deve ser graça repartida. Graça acolhida em fé deve ser graça transmitida àqueles que ainda não têm fé, àqueles que ainda não tiveram o privilégio de serem tocados pelo Espírito para crer. A universalidade da graça de Deus é a fonte da missão universal da igreja. Assim como Paulo entendeu que a graça de Deus que o salvou também o vocacionou para a pregação deste evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Assim também nós precisamos compreender que a graça divina que nos salva e nos transforma em filhos de Deus, nos convoca à sua proclamação, nos convoca a esta missão gloriosa. E quantas vezes nós deixamos de cumprir a vocação missionária da igreja, porque não conseguimos superar as inimizades e preconceitos causados pelo pecado. Uma forma errada de receber a graça de Deus é aquela que nos torna orgulhosos da nossa salvação, e então nos faz ver as pessoas de fora da igreja como pessoas más, como pessoas ímpias, como pessoas indignas do evangelho. E esse é um jeito sutil e perigoso de preconceito, sutil porque de fato as pessoas sem Cristo, elas são ímpias, elas são de fato indignas de serem salvas. Perigoso porque é exatamente contra essa impiedade, é contra essa indignidade que a graça de Deus se manifesta. E nós somos testemunhas dessa graça, porque também nós a recebemos na nossa iniquidade. Nós não podemos esquecer que nós também éramos iníquos, que nós éramos indignos de salvação, que não tínhamos nenhum merecimento da parte de Deus, a não ser a sua ira, o seu furor sobre nós, porque éramos filhos do diabo, filhos da ira. É isso que Paulo diz. Na mesma carta aos Efésios ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais
também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí então ele enfatiza: pela graça sois salvos. Eu era indigno, eu era um miserável, mas a graça de Deus me alcançou, me transformou, me elevou à dignidade de filho de Deus. Exatamente porque as pessoas sem Cristo são ímpias, é que nós devemos amá-las. Nós devemos amá-las com o mesmo amor com que Cristo nos amou. E isso não sou eu que estou dizendo, é ordem de Jesus. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Para pensar, como é que Jesus te amou? Como é que Ele me amou? Devo amar também as outras pessoas que não estão no nosso meio, aqueles que estão perdidos no mundo, fazendo a vontade da carne, praticando a carnalidade. Devemos amá-las e desejar a elas que sejam alcançadas por esta graça, como eu fui, com o mesmo amor com que Deus amou o mundo, um amor indescritível. João diz: de tal maneira amou Deus o mundo. Ele não encontrou palavras para dizer a forma do amor de Deus. De tal maneira, indescritível, Ele simplesmente amou, simples e profundamente amou. E é assim que eu devo amar também. A graça de Deus nos salvou, e a mesma graça de Deus faz de cada um de nós uma testemunha de Jesus Cristo para toda a ação divina. Amados, a igreja, ela precisa ter consciência desta verdade, destas verdades. Recebemos a graça de Deus, por isto temos vida, e temos vida em abundância. Que privilégio, que alegria. Fomos alcançados pela graça divina universal. Fomos salvos em Cristo Jesus. Fomos agraciados com os dons e com o fruto do Espírito Santo. Fomos presenteados com o amor divino e com a plenitude da vida de Deus. Ou seja, fomos agraciados com o privilégio de sermos tabernáculos dele. Fomos agraciados com o privilégio de sermos o templo da sua habitação. Ele mora aqui, Ele não mora neste templo de 4 paredes feita por mãos humanas. Ele habita no nosso coração. Coração que foi lavado, que foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Obra da graça do nosso bondoso Deus. Por isso, nós podemos agradecer, nós podemos adorar, nós podemos louvar o nosso Deus a cada instante de nossa vida. E por isso temos que ter a consciência do dever de anunciar este evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, e assim tornar conhecida a sabedoria de Deus a toda a obra da sua criação. Por isso podemos cuidar amorosamente de todos os seres vivos de Deus, até mesmo da própria natureza, porque a graça alcança também a natureza. Cuidar deste jardim lindo e maravilhoso que Deus criou para nós. Esse mundo que a humanidade tanto judia,
mas que também é alvo da graça de Deus. Que a igreja, cônscia dessas maravilhosas graças, continue cumprindo a sua vocação de proclamá-la, a fim de que os que se encontram ainda em inimizade com Deus possam ser reconciliados com Ele. Que a igreja proclame a presença desse Deus gracioso através de uma vida plena de Cristo habitando. Que a igreja tenha a honradez de dizer como Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em nós, ou que vive em mim. Que a igreja, que cada um de nós possamos mostrar ao mundo esta verdade e dizer: isto é fruto da graça de Deus. Como diz aquele maravilhoso hino: graça, quão maravilhosa a graça de Jesus. Não fosse essa graça, eu não estaria aqui, com certeza você não estaria aí também. Amados, que a igreja viva esta vida plena de Cristo, honrando e glorificando como deve ser. Que Deus continue abençoando a igreja do Jardim Maringá. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus irmãos. Que vocês continuem a cada dia refletindo esta graça do Senhor no vosso viver, nas vossas amizades, no vosso trabalho, na vossa escola. Que a graça de Deus possa ser conhecida e Cristo honrado e glorificado na vida da igreja. A igreja que é você. Que Deus os abençoe. Amém?